Olá, pessoal. Na aula de hoje, vou continuar o conteúdo do capítulo 25 sobre capacitância. Boa tarde, Kevin. Não tinha chegado ninguém, eu já comecei aqui, que eu achei que não viesse ninguém. Então, boa tarde aí, vou continuar aqui. Então, hoje vou falar do capítulo 25, continuar falando sobre associação de capacitores. A associação de capacitores é uma maneira de potencializar o efeito da presença de um capacitor. Então, para saber a melhor maneira de associar eles, a gente tem que imaginar dois capacitores, que é o mais simples possível, e imaginar uma maneira de conectar os dois. Então, uma maneira de fazer isso é em série, que seria ligando os dois diretamente, a extremidade de um na extremidade do outro, assim, aqui, e ligar isso numa bateria. Então, isso aqui é uma associação em série. Outra maneira de fazer isso é ligar cada um deles à extremidade de um deles a bateria e uma extremidade do outro no mesmo lado da bateria. Então essa seria a associação em paralelo. Também aqui vai ter uma bateria e aqui vai Professor? ter... Oi, Eu não sei se é porque eu entrei pelo celular, mas eu não estou vendo a apresentação. Você está fazendo a apresentação, compartilhando tela? tô sim. É porque eu esqueci. Obrigado. No vídeo que eu vou postar depois vai aparecer porque eu estava gravando a tela, mas você não estava vendo, né? Ah, tá. Obrigado por avisar. Então eu estava falando aqui que esse aqui de cima é em série, que eles são ligados desse jeito aqui, a extremidade de um é ligada no outro, e essas duas extremidades aqui não estão ligadas diretamente à bateria, está ligada um no outro. E aí uma extremidade de um deles está em um lado da bateria, em um terminal, nesse caso aqui negativo, e a extremidade do outro terminal do outro capacitor está ligada no positivo aqui da bateria. E em paralelo seria que cada extremidade de cada capacitor está ligada aqui na bateria. Então essas são duas maneiras básicas. Boa tarde, Luiz Felipe. Tá, então essa é outra maneira, que é a associação em paralelo. Em aplicações, digamos assim, reais da engenharia, é tudo muito mais complexo que isso aqui, né? Existem dezenas, às vezes, de centenas, sei lá, de capacitores, resistores e etc., tudo associado. Mas o tijolinho, digamos assim, desse processo é esse, de em série ou em paralelo, né? Então tudo vai ser uma combinação disso. E aí vamos considerar primeiro capacitores em paralelo, que a conta é mais rápida. E a ideia é mais ou menos o seguinte: quando a gente associa eles em paralelo, todos eles vão estar sujeitos a uma mesma diferença de potencial V, uma mesma tensão, que vai ser a mesma tensão fornecida pela bateria. Então a bateria ela fornece uma tensão V. Por que que isso vai acontecer? Porque esse capacitor aqui tem uma extremidade bem aqui, tem um terminal bem aqui, né, ligado na bateria, que esse fio a gente está desprezando a resistência dele, e a outra extremidade está ligada bem aqui. Então, na verdade, eles estão ligados aos dois terminais da bateria diretamente através de um fio. Então, cada um deles está sujeito à mesma diferença de potencial, né? E é assim que a gente liga as coisas em casa, em série, quer dizer, em paralelo. E aí todas elas vão estar sujeitas a uma mesma tensão
que geralmente é 110 ou 115 volts, né? Muito bem, e se for em capacitores, devido a essa estrutura, eles vão armazenar uma carga que vai ser somada. Então, a carga total vai ser a soma das cargas de cada um. Então, se o primeiro capacitor lá tem carga Q1, o outro Q2 e o outro Q3, eles vão armazenar uma carga total Q. E aí, para entender melhor, a gente simplifica. O objetivo aqui é simplificar. Então, para simplificar, a gente cria o conceito de capacitância equivalente, que é como se a gente enxergasse todos esses três capacitores aqui como se fosse um só, que é o capacitor equivalente, que está desenhado na figura B, a figura aqui de baixo. Então, esse capacitor equivalente vai ter uma carga igual à carga total dos três, vai estar sujeito a uma tensão V, que é a mesma da bateria. E a questão é, que capacitância seria essa desse capacitor imaginário que vale pelos três? Uma maneira de simplificar os três e entender o que está acontecendo. Então, pela definição de capacitância, essa capacitância deve ser carga sobre tensão, né? Mas só que essa carga, ela é a soma dessas três aqui. Então, se a gente substituir isso, ó, substituindo o valor de cada carga, e usando a definição de capacitância para cada um, definição de capacitância que é Q igual a C vezes V, se a gente usar ela para cada um desses capacitores, a gente vai ter essas três primeiras equações aqui. A carga do primeiro é a capacitância do primeiro vezes a tensão, que é comum a todos, e assim a gente faz para o segundo e para o terceiro. Então a gente chega nessas três aqui. No slide anterior, a gente concluiu que a capacitância equivalente é igual a essa carga total dividido pela tensão, e a gente apenas substitui essa carga da relação anterior. Ela é Q1 mais Q2 mais Q3, e por causa disso aqui, isso vai ser C1V mais C2V mais C3V. E foi o que eu substituí bem aqui. Então fica C1V mais C2V mais C3V sobre V, corta o potencial aqui, e fica esse valor de carga equivalente bem aqui. Capacitância equivalente. Então, resumindo, quando os capacitores estão associados em paralelo, a capacitância equivalente é a soma de cada capacitância. E como isso não depende muito do número de capacitores, isso valeria para qualquer número N de capacitores. Boa tarde. Então, para N capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é simplesmente a soma algébrica das capacitâncias de cada um. E aí a gente pode fazer um exemplo. A gente pode fazer um exemplo que é o seguinte. Vamos considerar aqui três capacitores ligados em paralelo. A capacitância do primeiro é 4 microfarads. Na aula anterior eu falei que o mais comum é microfarad, né? E não farad mesmo, que é uma quantidade muito grande na prática. O C2 aqui que tem uma capacitância de 6 e o C3 aqui 10 microfarads. Então, qual seria a capacitância equivalente? E a solução, pelo que a gente viu, é bem simples. Então, a capacitância equivalente vai ser a soma dos três. 4 mais 6 mais 10 microfarad. Então, é uma soma bem tranquila. Dá 20 microfarads, essa é a capacitância equivalente desse circuito.
Não é do circuito, na verdade, né? É a capacitância equivalente daqueles três capacitores associados em paralelo. Alguma questão, alguma dúvida em relação a isso? Que alguém tenha ficado até agora? Não quiserem falar, podem escrever também, que eu olho de vez em quando. Bom, então, se não houver, eu continuo aqui. Capacitores em série vai acontecer um fenômeno mais interessante, não vai ser tão imediato de entender o que está acontecendo, mas o cálculo vai ser simples também, tá? Eu vou apenas argumentar aqui por que o cálculo vai ser aquele que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a primeira coisa interessante que acontece com capacitores em série é que todos eles vão armazenar a mesma quantidade de carga, Q. Então vai ser diferente, né? Ainda agora, na associação em paralelo, cada capacitor vai armazenar uma carga diferente dependendo da tensão da fonte e dependendo da sua própria capacitância, né? Mas só que quando a gente associa coisas em, paralelo, em série, o potencial se distribui. Ele vai se distribuir aqui, o potencial. Então, bem aqui, uma parte do potencial vai ser gasta, entre aspas, né? E aí vai cair a tensão. Então, o que vai ser devolvido de tensão bem aqui vai ser V menos V1. Ou seja, V1 é uma tensão que foi gasta aqui, nesse primeiro, porque ele está gastando energia, né? O jeito mais simples de entender isso é ver que isso aqui é um equipamento que vai precisar de uma certa energia. Então, a energia que vai para o outro lado é menor, e aqui vai ser menor, até que aqui vai chegar, se a gente chamar esse V positivo aqui de zero, de V, o de baixo vai ser zero, né? De tal modo que a soma de cada diferença de potencial dessa vai dar V. Se eu não me engano, eu expliquei isso aqui nesse slide, ó. Então está mais claro aqui. O que vai acontecer é o seguinte: vamos imaginar só dois capacitores para a gente entender o que está acontecendo melhor. Então vamos imaginar que tem esse capacitor aqui, isso aqui é um capacitor, isso aqui é outro. Então vamos chamar de VA o potencial nesse ponto aqui do fio. Aqui o fio não está cortado, ele continua, tá? Mas eu não desenhei ele aqui porque eu escrevi em cima. Mas aqui ele vai ter um potencial VA em cima, VD embaixo. Então, de uma placa para outra do capacitor vai ter uma diferença de potencial, um ΔV, que vai ser V1. Então, ele vai ser o potencial nesse ponto aqui, menos o potencial nesse ponto. VA menos VB. Depois, no outro capacitor, vai ter outra queda de tensão. Então, a diferença de potencial aqui vai ser V2, que vai ser VB menos VD. Aqui. Não sei porque eu não usei a letra C, mas tudo bem. Tá, então aqui a diferença de tensão vai ser essa. E quando a gente soma essas diferenças de tensão, V1 mais V2, então vai ficar VA menos VB, bem aqui. Só despoluir um pouco visualmente aqui, tá muito... Então V1 mais V2, a diferença de potencial entre os dois aqui, V1 aqui, V2 aqui, vai dar VA menos VB, mais VB menos VD. E aí esse do meio cancela, fica VA menos VD, que é justamente a tensão aqui da fonte, V. Então, resumindo, a tensão da bateria vai ser a soma das tensões sobre cada capacitor. E é esse argumento que a gente vai usar aí para calcular a capacitância equivalente. Certo? Então, é isso. Tá? E como consequência disso, não tem como a carga ser tão livre, né, para mudar, porque ela está limitada por esse potencial e por essa capacitância. Então,
Na verdade, essa tensão vai ser determinada por uma outra coisa, que é pela própria carga, né? É um pouquinho complicado, mas a gente consegue resolver isso percebendo mais uma coisa, que é esse terceiro ponto aí embaixo. A carga de cada capacitor, ela vai ser a mesma do capacitor equivalente, que é Q. Por que isso acontece? Porque bem aqui, por exemplo, pegando esses dois primeiros que nem o Halliday fez aqui, não tem como ter esse daqui ter uma carga menos, digamos assim, menos 2 coulombs e essa aqui ter mais 3. Porque como eles estão em contato aqui no mesmo fio, a tendência é o equilíbrio. E só vai ter o equilíbrio quando isso se distribuir direito. Então, se fosse menos mais 4 aqui, por exemplo, ou menos 2 e mais 4, isso não está no equilíbrio. Só vai chegar no equilíbrio quando lá tiver menos 3 e aqui também. Só que com sinal oposto, tiver mais 3. Aí vai equilibrar. Algo assim. Não exatamente assim, mas algo assim. Então, por esse motivo, por causa dessa busca pelo equilíbrio eletrostático, todas elas vão ter a mesma carga em cima e embaixo. É mais Q em cima, menos Q embaixo. Todas vão ter. Então, por esse motivo, quando a gente enxerga tudo isso aqui como um único capacitor, só o que vai ter uma placa com mais Q em cima e outra com menos Q embaixo. Certo? Então, o capacitor equivalente ele vai estar sujeito à tensão total V e ele vai ter uma carga que é igual à mesma de cada um. E é isso que vai dar diferença no cálculo. Então, agora o cálculo vai ser ligeiramente diferente. Então, isso daqui é para cada capacitor. Cada um vai ter a mesma carga Q, mas eles vão ter capacitâncias diferentes e tensões diferentes. Então, Q vai ser igual a C1V1, mas também vai ser igual a C2V2 e C3V3. Da onde a gente pode isolar a tensão sobre cada um em função da carga e da capacitância, que é o que interessa, né? É a capacitância que a gente quer, a equivalente. Então, tirando essas relações aqui do lado direito, essas aqui, e vendo que a carga total do capacitor vai ser Q, então a gente pode isolar a sua capacitância aqui pela definição de capacitância, né? A gente isola e chega aqui. Capacitância equivalente é Q sobre V, mas é mais fácil calcular o inverso da capacitância equivalente, que é V sobre Q, que é mais fácil de escrever, senão fica o inverso da soma de inverso de frações. Então a gente isola o 1 sobre a capacitância equivalente aqui e substitui os V's que estão aqui, pela relação que a gente tem. Então a relação que a gente tem é essa daqui, que o V total é a soma dos V's, e a gente substitui aqui nesse V, bem aqui, ok? Então, fazendo isso, fica 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre Q dessa fórmula, vezes a soma dos V's, sendo os V's esses aqui, que eu circulei aqui em cima do lado direito. Então, fica 1 sobre Q vezes Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. E aí cancela a carga com a carga e a gente tem a capacitância equivalente bem aqui, invertida, né? Então fica 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Essa é a fórmula que a gente vai usar. Alguma dúvida em relação a isso? Não, professor. Não. Tá bom.
Então, vamos ver um exemplo aqui, né? E antes disso, apenas escrever a fórmula mais geral. Então, isso valeria para N capacitores. Ou seja, qualquer número de capacitores. Certo? Então, 1 sobre a capacitância equivalente. Esse aqui é o circuito equivalente que a gente chama, né? E esse aqui é o original. Esse de cima é o circuito original. Ou real, digamos assim. E esse aqui é o circuito equivalente, ou seja, a gente pode substituir o original por esse aqui. Porque tudo vai ser funcionar do mesmo jeito. Por isso que a gente chama ele de equivalente. E por isso que a gente chama essa capacitância de capacitância equivalente. E aí essa capacitância vai ser dada por essa relação, ou seja, o inverso dela vai ser a soma dos inversos de cada um. Vamos ver um exemplo aqui com 2 capacitores. Então vamos supor que a gente tem 2 capacitores aí em série. Né? Em que o primeiro tem 200 microfarad de capacitância, o segundo tem 300, e a minha pergunta é, qual é a capacitância equivalente? Essa é a pergunta e a solução está aqui. Então, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre 200 mais 1 sobre 300. E a capacitância vai ser, invertendo aqui, vai ser o inverso do que está lá. Então, vai ser 1 sobre 200 mais 1 sobre 300. E a gente pode fazer esse cálculo aqui rapidinho e ver que vai dar 120, na verdade. Né? Então, aqui vai ser 1 sobre 200 mais 1 sobre 300 igual a 300. Na verdade, o MMC dá 600. Então, aqui vai dar 3 mais 2, dá 5 sobre 600. Aí a gente divide por 5. Vai dar 1 sobre... Justamente 1 sobre 120. Justamente. 600 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12. Sobra nada. Bota um zero aqui. 120. Só que aí a capacitância equivalente vai ser o inverso disso. Então é 1 sobre 120. Que vai dar 120, como está bem aqui. Então essa capacitância equivalente vai ser 120 microfarad. Então não sei se vocês perceberam uma coisa, mas quando a gente associa em série, a capacitância equivalente diminui. E quando a gente associa em paralelo, ela aumenta porque ela vai somar, né? Então aqui, ó, a gente tinha em paralelo, tinha 4, 6 e 10. Quando associou, a capacitância aumentou. Bem aqui, em série, a gente percebe que a capacitância diminuiu. Então isso é um indicativo para a gente de que se a gente quiser aumentar a capacidade de carga armazenada, a gente deve ligar eles em paralelo e não em série. E se a gente quiser atenuar isso por algum motivo que em alguma aplicação é possível que exista essa necessidade, não sei, de diminuir, aí a gente associa em série. Então o recado é basicamente esse. A lição dessa análise é basicamente essa. E se a gente precisar calcular, eita, e se a gente precisar calcular isso, a gente tem a fórmula, tá? Então, vou fazer só um resumo aqui.
Só para ficar um resumo aqui também, que aí vai ficar salvo em PDF, lá vai ajudar quando vocês forem ler isso daqui depois para fazer os exercícios. Então a gente pode ter uma associação em paralelo ou em série. Então em paralelo eles vão ficar mais ou menos assim. Onde aqui vai ter uma fonte. E aqui vai ter o primeiro capacitor de capacitância C1, o outro de capacitância C2 e assim por diante, até o último aqui. Nesse caso, a capacitância equivalente vai ser C1 mais C2 e a gente soma até o último. Então vai ser a soma, geralmente não, sempre, né? Pela fórmula capacitância equivalente é maior do que as outras. Ou seja, é maior do que as capacitâncias de cada um deles, né? E associando em série, a associação vai ser assim. Tá aqui a bateria. Associando em série vai ser assim. Também aqui vai ter um... O fio também vai continuar. Está omitindo uma parte do fio aqui. Então, o primeiro vai ter capacitância C1, o outro C2 e assim por diante até o último que vai ter uma certa capacitância CN. E aí, nesse caso, a capacitância equivalente vai ser dada pelo inverso. Então, o inverso dela vai ser o inverso da primeira, mais o inverso da segunda e assim por diante até acabar. E nesse caso, geralmente, não sei se sempre, a capacitância equivalente C é que diminui. Então ela é menor do que a de cada um, geralmente, pelo que a gente acabou de ver. Certo, pessoal? Então, isso é o que eu ia falar sobre associação de capacitores. Quando eu for passar a lista de exercícios, se eu passar algum exercício mais complicado do que isso que eu falei, que é bem simples, aí eu faço um exercício parecido antes de ou durante a solução da lista para vocês. E aí a gente entra aqui agora numa outra parte que é sobre energia potencial, né? Então, ao carregar um capacitor, processo que a gente discutiu na aula anterior, que faz alguns dias já, né? Nesse processo, o capacitor armazena energia. E aí, nos interessa agora entender um pouco melhor essa energia armazenada pelo capacitor. E a ideia é mostrar que essa energia vai ser o quadrado da carga dele dividido por 2 vezes a sua capacitância. Lembra um pouco a fórmula da energia potencial, né? Gravitacional. Na verdade, lembram mais a energia potencial do oscilador harmônico substituindo a distância pela carga. Mas, enfim, isso é só uma analogia, não quer dizer nada. Bom,
Então, vamos imaginar aqui o processo de carregamento do capacitor, assim como feito lá no nosso livro. Certo? Então, a carga ela vai aumentar seguindo mais ou menos uma curva aqui, em função do tempo. Até que num certo tempo t, ela vai ter uma certa carga Q'. A gente usa linha porque vai integrar. Então, era só para não confundir com a carga total, Q. Aí a gente chama de Q', mas é uma carga, só que é uma variável de integração, né? Então, depois de passar um tempo infinitesimal, que é um jeito intuitivo de falar o que está acontecendo, essa carga vai aumentar também de uma quantidade infinitesimal de Q', de maneira que a corrente vai ser dQ' dt', né? E a corrente é o fluxo de carga. Mas eu acho que isso não vai influenciar muito agora não, tá? Apenas para a gente saber. Então, essa carga ela vai passar de Q' para um Q' mais dQ', né? E pela definição de capacitância, essa capacitância vai estar relacionada com a carga e o potencial por essa primeira relação aqui em cima. De onde a gente pode tirar o V', que a gente vai precisar para calcular a energia potencial, né? E ele vai ser Q' sobre C. Mas isso é o potencial apenas. O que nos interessa aqui é a energia, né? Então, tendo o potencial, a gente calcula a energia. E a energia ela está relacionada com o potencial, a energia potencial assim, o Q vezes V. Boa tarde. Então, sendo U igual a Q vezes V, e pela conservação da energia, essa energia potencial ela é menos o trabalho, tá? Só que tirando só o módulo, como eu escrevi ali do outro lado, que é só o que vai nos interessar aqui, são iguais. Então, a energia potencial vai ser em módulo igual a carga vezes potencial, como eu escrevi ali em cima. Por isso que a gente pode dizer que esse pequeno trabalho vai ser, então, o potencial vezes a carga diferencial aqui desse processo. A gente está analisando esse processo infinitesimal, ou seja, para sair desse ponto aqui para esse outro ponto bem aqui. Então, esse pequeno trabalho realizado nesse intervalo vai ser V' dQ'. E aí o trabalho total vai ser, então, a integral desse pequeno trabalho, desse trabalho infinitesimal. E por que a gente tem que integrar? Porque isso é um processo contínuo, em que a carga está variando. Ela não é constante ao longo do processo, né? Então, esse trabalho vai ser a integral de V' dQ', como a gente viu aqui dessa relação primeira, onde a carga vai começar zero e vai até Q. Por quê? Porque isso é o processo de carregamento do capacitor. Ele começa descarregado, ou seja, uma carga zero, até uma carga total, que é esse Q minúsculo. Então, a integral vai ser de 0 a Q. E o V' a gente viu que é Q' sobre C. Então, isso fica a integral de 0 a Q, de Q' sobre C dQ'. E aí é uma integral, o C é constante, que é uma propriedade do capacitor, da sua capacitância, vezes a integral de 0 a Q de Q' dQ'. Isso é uma integral que a gente já conhece lá de cálculo 1, como sendo integral de x dx, né? Que é x ao quadrado sobre 2 indo do limite inferior ao limite superior da integral, certo? Então, isso é simplesmente 1 sobre c, x ao quadrado sobre 2, onde esse aqui é o nosso x, né? É o Q'. Então, fica Q' ao quadrado sobre 2, variando de A a B, sendo A o limite inferior e B o superior, né? Então, é de 0 a Q. Então, fica 1 sobre C. Isso, essa quantidade calculada em Q, fica Q quadrado sobre 2, menos essa quantidade calculada em zero,
que fica 0 ao quadrado sobre 2, que é 0, né? Então fica Q quadrado sobre 2 vezes 1 sobre C, e a gente chega nesse resultado aqui finalmente, tá? Então a energia potencial armazenada no capacitor, que vai ser em módulo igual ao trabalho, vai ser Q quadrado sobre 2C. E a partir daí a gente pode calcular uma densidade de energia, que eu vou pular a demonstração que está lá no livro, porque aquela demonstração ela é muito particular, igual essa aqui, tá? Então ela é muito particular e, na verdade, essa relação de energia, densidade de energia armazenada, ela é geral. Ela não vale só para capacitores, ela é uma regra geral do eletromagnetismo, na verdade. Quando tem campo elétrico, o campo armazenado nele por unidade de volume é igual a meio de epsilon zero vezes o módulo do campo ao quadrado, certo? Então, isso é uma densidade, ou seja, uma quantidade calculada em cada ponto. E sendo densidade, ela é uma energia dividida por volume. Então, ela é uma densidade de energia, certo? Então, ela diz o seguinte, ó, se aqui tem campo elétrico espalhado pelo espaço, aqui, essa função ela vai pegar cada ponto do espaço, bem aqui, aí ela vai medir o campo bem aqui, e ela vai dizer a densidade de energia aqui é tanto. Aqui nesse outro ponto, digamos que deu 10 alguma unidade. Bem aqui, se esse vetor tem o tamanho daquele ali, então vai ser E sobre 2. Então a densidade de energia aqui vai ser igual àquela energia lá sobre 4, por causa desse quadrado. Então é mais ou menos isso que ela vai fazer, vai analisar uma densidade ao longo do espaço, só que escalar, certo? Aí, alguma questão em relação a isso, pessoal? Eu sei que eu falei muito brevemente aqui, mas lá no livro tem uma discussão mais detalhada de como chegar nessa fórmula aqui. E eu resolvi pular porque esse resultado ele vale para qualquer situação, basicamente, do eletromagnetismo clássico, né? Que é o que interessa para graduação em geral, geralmente. Não só de engenharias, mas na própria física também. A gente só estuda eletromagnetismo clássico, não estuda ele quântico. Então, nesse caso, vale essa fórmula bem aqui da densidade de energia U igual a meio epsilon zero E ao quadrado. Aí depois disso a gente tem que discutir uma coisa que vai tornar nosso estudo um pouco mais realista, próximo da realidade, que é perceber que o capacitor, ele na verdade não está no vácuo, né? Ele está no mundo real. E no mundo real, entre as placas dele se coloca um meio de elétrico, ou seja, um meio isolante, que é para que ele não colapse. E nós vamos ver também que tem um outro motivo mais importante ainda. Então, imaginar um capacitor bem aqui, ó, ou de qualquer formato, né? Poderiam ser placas redondas, que não é bem a minha especialidade de fazer desenhos, né? Então, imagina um capacitor aqui. Ele é feito de placas de metal. E elas estão aqui, dentro de alguma coisa, dentro de uma casquinha de cerâmica, de plástico, de alguma coisa, né? Algum material que vai isolar ele. Então, se não tiver nada, corre o risco de uma placa encostar na outra. Só que se uma placa tem uma carga positiva e a outra negativa, e uma placa encostar na outra, instantaneamente eles vão descarregar e vai ficar com zero de cada lado e vai ficar inútil. Se tiver zero de cada lado, vai ser totalmente inútil o capacitor, né? Então, para impedir que isso aconteça, a gente coloca entre as duas placas dele um meio de elétrico, bem aqui, que vai não só fixar
para impedir que ele descarregue, mas vai também ter um outro efeito muito importante, que é onde a gente vai ver. Então vamos sair desse pensamento um pouco mais abstrato. Ó. Isso daí é um capacitor de verdade, aí do lado esquerdo, cortado, né, seccionado, para que a gente possa ver as placas de verdade dentro dele. Então, para maximizar o efeito, essa placa ela é enrolada. É mais ou menos como se vocês imaginassem colocar duas folhas de papel, uma em cima da outra, passar um material no meio delas, poderia ser uma folha de plástico entre as duas de papel, e aí vocês enrolam isso fazendo um canudinho. É mais ou menos isso. Uma espécie de rocambole, entendeu? Que vai formar esse capacitor. E o recheio desse rocambole vai ser uma camada de condutor e uma de dielétrico, que é o isolante. Então vai ser sempre assim, uma camada aqui de condutor e no meio deles de elétrico. Então esse amarelo aqui é condutor e entre eles aqui, preenchendo esse espaço entre eles, vai ter bem aqui um material dielétrico ou isolante, é a mesma coisa, certo? E aí a gente precisa pensar um pouco sobre isso, porque o eletromagnetismo como um todo não é o mesmo num meio, no vácuo e num meio de elétrico, porque olha só, tem um material aqui entre as placas, então aqui já não é mais o vácuo, é um material de verdade. Só que os materiais eles são feitos de partículas carregadas, eles são feitos de elétrons e de prótons. Então, o campo elétrico entre as placas, aqui, esse campo elétrico aqui entre as placas E, ele vai ser influenciado pelas cargas que constituem o dielétrico, através de um processo chamado polarização. E isso vai alterar esse próprio campo elétrico entre os capacitores. E é esse efeito que nos interessa entender um pouco melhor. Eu vou repetir. O que a gente estudou de capacitor até agora é de imaginar o campo elétrico entre as placas. Aquele campo elétrico é um campo elétrico no vácuo. Só que eu estou falando agora que numa situação real, isso é uma idealização, né? Porque entre as placas vai ter um material isolante, também chamado de elétrico, como ilustrado nessa figura que mostra um capacitor cortado, visto por dentro. Então a gente tem que pensar agora em como é o campo elétrico no meio desses. Porque o campo está entre as placas. Então, se as placas estão aqui e aqui está o campo elétrico, ó, esse é o campo elétrico que interessa, entre as duas placas. E se nessas placas agora tem um material, então a gente tem que saber de que maneira esse material que está aqui no meio vai influenciar nesse campo elétrico que também está aí no meio, né? E aí a gente faz isso estudando o campo elétrico no meio, em geral. Então a gente abstrai desse problema para pensar num sentido mais amplo o que significa um campo elétrico imerso no meio. Ou seja, vamos pensar de um jeito bem realista. O que acontece quando esse campo elétrico passa pelo vidro, pelo plástico, pela mesa, entendeu? Por tudo. O que vai acontecer com esse campo elétrico? Ele vai ser alterado. E o que interessa saber é de que maneira ele vai aumentar, vai diminuir, vai mudar de sentido ou não, o que vai acontecer, né? E o que a gente vai ver agora é que, graças à descoberta de um cientista muito importante do eletromagnetismo chamado Michael Faraday, graças aos estudos dele, a gente sabe que, ao colocar um meio dielétrico entre as placas, a capacitância aumenta. Ou seja, o capacitor vai ser
capaz, mesmo sendo redundante, ele vai ser capaz de armazenar mais, certo? Então, ao inserir um material isolante entre as placas, não só vai melhorar, digamos assim, a construção dele, né? Mas vai melhorar também o efeito. Ele vai funcionar melhor porque ele vai servir para armazenar mais carga. Então ele vai ser mais eficiente. Isso daqui são os capacitores que esse cara construiu, o Faraday. Então eles eram esféricos. No fim da aula anterior, a gente calculou a capacitância de um capacitor esférico. Então, aquela fórmula vale justamente para esse experimento do Faraday aí, né? Que a gente sabe hoje em dia que não é bem assim que são os capacitores hoje, né? A maioria deles é igual aquele que eu mostrei cortado lá, cilíndricos. Mas, enfim, essa daqui é a nossa história, né? A história que conduziu ao que a gente tem hoje, que é microcapacitores dentro do circuito dos celulares e computadores que nós estamos usando nesse momento para nos comunicar, né? Incrível isso, né? A gente está usando capacitores para construir equipamentos e falar sobre os próprios capacitores dos equipamentos. Então, não é nenhuma coisa que a gente possa discutir se funcionou ou não. Ela funciona, né? E essa é a nossa história. Passa por cientistas como esse. Esse cara tem uma história muito interessante, que infelizmente eu não conheço muito, mas ele tem uma história muito interessante. Ele não era exatamente um desses físicos super matemáticos, né? Que sabiam fazer contas incríveis e, e fizeram suas descobertas assim, como a gente conhece, por exemplo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, né, que eram dessa linha. O Faraday não, ele era muito bom em construir coisas, fazer experimentos, estudar esses experimentos e assim ele descobriu muitas coisas, como por exemplo a chamada lei de Faraday, que a gente vai estudar na nossa última parte da disciplina. Bom, e aí o que, que vai acontecer? A gente precisa medir esse efeito que a gente chamou de melhora da capacitância, né? E na física, quando a gente fala de medir, nas ciências exatas, a gente está falando de número. Então a gente precisa definir uma grandeza que seja capaz de medir esse efeito. E essa grandeza se chama constante dielétrica, certo? Que é a razão de proporcionalidade entre a capacitância num meio e no outro. Não só da capacitância, ela vai aparecer também nos próprios campos elétrico e magnéticos, vão ser alterados por essa mesma constante, que a gente chama de constante dielétrica, representado pela letra kappa. Isso aqui não é a letrinha K. Seria o K do grego, que ele é um pouquinho diferente assim, né? É a letra kappa. E aí a gente basicamente só precisa conhecer a capacitância dele no ar, desse capacitor no ar, e a constante dielétrica desse meio que está entre as placas. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente tiver um capacitor e entre as placas dele tiver silício, silício, como vocês sabem, é um elemento extremamente abundante porque ele está na areia, né? E ele é usado para construir semicondutores, que é uma coisa que a gente vai falar depois numa outra aula. Então, se a gente colocar, por exemplo, silício aqui entre as duas placas do capacitor, essa capacitância vai aumentar. Então, vamos supor aqui, ó. Vamos supor aqui que a gente tem o silício. Então, a constante dele é 12, por essa tabela do lado direito aqui, que tem um monte de capacitâncias. Tá? Onde ele está? Está bem aqui. Então, a capacitância dele é 12. Ah, aliás, a constante dielétrica dele é 12. E perceba que a constante dielétrica ela é adimensional, né? Porque isso aqui é capacitância, é farad. E aqui também. Então, se eu passar dividindo, fica farad sobre farad, fica adimensional.
Então, essa constante dielétrica ela é adimensional, como eu escrevi bem aqui. Então, vamos supor que ela seja 12, o que significa que a gente está lidando com silício. E vamos supor que a gente tem um capacitor de placas paralelas aqui, que ele está no ar. Só tem ar entre as placas, não tem mais nada. Que eu já até escrevi bem aqui, né? Vamos supor que a situação inicial é essa. Aí a gente vai e insere aqui uma barra de silício entre as duas placas, como eu desenhei aqui embaixo, certo? O que vai acontecer com a capacitância? A gente tem que usar essa relação para descobrir. Então, quando a gente substitui a constante dielétrica do silício, a capacitância inicial, a gente descobre a capacitância final. Então, ela vai ser 12 vezes 30, vai ser 360 microfarads. Então, essa constante nos diz o seguinte: a capacitância vai ser 12 vezes o que seria se só tivesse ar entre as placas. Ou seja, colocar silício aumenta em 12 vezes a capacidade dele de armazenar carga. E se a gente olhar para os outros elementos aqui da tabela, se a gente colocar etanol, aumenta 25 vezes. Se a gente colocar titanato de estrôncio, que eu imagino que não deva ser muito simples de conseguir nem barato, né? Por causa desse material estrôncio, aumenta 310 vezes. Então veja que cada material ele vai dar uma constante de elétrica, então na hora de construir um capacitor isso vai influenciar. Vai escolher o tamanho das placas, o formato e o material que vai ter entre as placas, porque isso vai aumentar a capacitância. E o menor valor, vejam só que interessante, é o próprio ar, né? E para o vácuo cai exatamente igual a 1, porque o valor de referência é o vácuo. E no ar vai ser aproximadamente igual a 1, tá? Então tem uma pequena sutileza aqui. Geralmente a gente fala ar em vez de vácuo, mas a referência é o vácuo, onde a constante dielétrica é exatamente igual a 1, né? Por outros motivos aí também, tá? Então, a explicação é que os capacitores vão conseguir armazenar mais carga, né? Pelo fato do campo elétrico aqui, ele ter essa relação de polarização aqui, ele vai aumentar. Na verdade, ele vai diminuir, mas enfim, a capacitância aumenta por causa da constante de elétrica. Então, é um efeito de compensações, assim. Tá. É muito importante a gente estar falando sobre essa constante de elétrica, que ela altera muita coisa no eletromagnetismo. Não é apenas o estudo de capacitores, né? Como eu disse, a presença de meio material, né? Ela altera todas as propriedades do campo elétrico e, como a gente vai ver depois, do campo magnético também. Se der tempo da gente discutir isso, que deve estar lá no último capítulo do livro. Então, no vácuo, a gente tem uma permissividade elétrica, que é o que diz o quanto o campo elétrico consegue penetrar no meio, né? Que vai ser ε0. É uma constante que mede o quanto o campo elétrico consegue se propagar no meio, no vácuo, né? Agora, se esse meio não for o vácuo, aí a constante, a permissividade elétrica ε0 tem que ser substituída por um ε, que vai ser a constante de elétrica vezes esse ε0, tá? Então, a permissividade elétrica do material vai aumentar, porque qualquer outra permissividade elétrica é maior que 1, como a gente viu. E no vácuo, só por uma questão de coerência, a gente considera também a do vácuo, né? Então, no vácuo, kappa é igual a 1, o que significa que o epsilon do vácuo é, como deveria ser, 1 vezes ε0, que é ε0, tá? Então, ε0 é a permissividade no vácuo. Num qualquer outro meio,
o epsilon vai ser maior que epsilon zero, certo? E todas as relações, tomando devidas aproximações de coisas que a gente não vai entrar no mérito agora, porque é uma questão de eletromagnetismo mais avançada, talvez, né? Para um outro momento, caso algum ou alguma de vocês venha se interessar por isso ou tenha que ver isso numa disciplina mais específica de eletromagnetismo, existe uma aproximação e dentro dessa aproximação, que eu não vou discutir qual é, a gente simplesmente tem que trocar o epsilon zero por epsilon nas equações todas. E é com essa aproximação que o Halliday trabalha. Então, para todos os efeitos da nossa disciplina, se a gente tiver um problema que diz assim, considere alguma coisa carregada no vácuo, aí a gente usa epsilon zero bem aqui. Se for, considere não sei o que carregado imerso em álcool, por exemplo, ou imerso em silício. Aí a gente substitui epsilon zero por epsilon. E o epsilon vai ser dado pela constante epsilon zero que a gente já conhece, vezes a constante dielétrica desse meio. Tá? Então vai ser basicamente isso. Voltando aqui à questão do efeito disso sobre um capacitor, o que vai acontecer vai ser comparando aqui uma situação inicial em que bem aqui só tem vácuo, ó, não tem nada entre as placas, tá? E aqui uma situação final em que a gente colocou um meio material aqui entre as placas. Então vamos comparar. São duas situações diferentes. Primeiro vamos comparar esse lado esquerdo aqui. Depois a gente olha para cá. Então aqui no lado esquerdo, a gente introduziu o meio e manteve constante a tensão V, né, que é a aba da bateria aqui. Por isso que tem esse símbolo da bateria aqui que não muda. Continua B e B. Aqui. Então, se essa tensão não muda, ou seja, se a gente não desliga o capacitor da tomada para ligar em outra... Da tomada não, né? Da bateria para outra bateria, se a gente usa a mesma bateria e ela não descarregou ainda, e a gente está aqui inicialmente com um capacitor que tem vácuo entre as placas, e a gente coloca um meio aqui entre as placas, cuja constante de elétrica é kappa, como está escrito aqui, o que vai acontecer vai ser que a capacitância vai aumentar, porque ela é igual a kappa vezes a capacitância no ar, e o kappa é sempre maior do que a do ar, né? Então a capacitância vai aumentar. Como a capacitância vai aumentar? E ela está vinculada à carga por essa relação aqui, que é a definição de capacitância, e como o V foi mantido constante porque a gente não trocou de bateria, então a capacitância vai aumentar, logo a carga armazenada vai aumentar também. Então vejam que pela própria definição de capacitância, quando a gente introduz um meio dielétrico, a carga armazenada nele aumenta. E aí o livro representa isso, ó, colocando assim, aqui tinha 4 cargas de mais aqui em cima, e aqui tem um monte agora, em cima e um monte negativo embaixo, em igual quantidade, né? Resumindo, colocando um dielétrico entre as placas, a capacitância aumenta, consequentemente a carga armazenada aumenta também. Agora vamos imaginar outra situação aqui. O capacitor está totalmente carregado, né? E essa carga não vai mudar. Agora o que a gente vai mudar é a tensão aqui. A gente vai medir a tensão, né? Não tem mais uma bateria aqui. Aqui só tem um medidor de tensão específico para capacitores, que é o chamado potenciômetro, certo? Então vamos pegar um capacitor carregado aqui, vamos ligar num potenciômetro que não vai fazer com que ele descarregue, certo? Vai apenas medir a tensão dele. Então isso vai dar uma certa medida V inicial aqui. V inicial e aqui depois um V final. Então aqui nesse V inicial só tem vácuo aqui entre as placas.
inicialmente, e aí a gente coloca um meio de elétrico entre elas e estuda o que vai acontecer com esse potencial, né? Então, ao colocar esse meio de elétrico, como ele está carregado e ele não tem para onde descarregar, a carga aqui é constante, certo? Porém, o potencial vai mudar porque a gente alterou a capacitância dele aqui, né? Então, a capacitância aumenta pela mesma relação lá que a gente viu bem aqui. Ao introduzir um meio, a capacitância vai aumentar. O meio é essa barra bege aqui, entre laranja e sei lá que cor é essa. Né? E como a capacitância vai aumentar e a carga é constante, o único jeito disso acontecer é a tensão diminuir. Então, vejo que quando a gente introduz um dielétrico entre as placas, se a carga dele não se altera, ou seja, se ele não é descarregado, a tensão entre as placas vai diminuir, certo? Então, eu tenho essas duas análises aqui diferentes para fazer. Se a tensão não muda, ao introduzir um meio, a capacitância aumenta, o que faz com que a carga armazenada aumente. Por outro lado, se o que não muda agora é a carga armazenada, e a gente vai só medir a tensão, ao introduzir um meio entre as placas, a capacitância aumenta, logo a tensão entre elas diminui. Então tem esses dois efeitos acontecendo. Bom, como eu falei para vocês, essa coisa de colocar um dielétrico entre as placas é um caso particular de uma situação mais geral do eletromagnetismo, que é a situação de ter o campo no meio, certo? Então, vamos imaginar aqui, de uma maneira genérica, né, que a gente tem uma carga pontual e o campo elétrico da carga pontual, que nós estudamos lá nas primeiras aulas da disciplina. É dado por essa expressão bem aqui, 1 sobre 4πε0Q sobre a distância entre onde se mede e a carga ao quadrado, tá? Que é essa aqui. Se for no vácuo, a expressão é essa. Porém, se for num meio cuja constante dielétrica é kappa, esse campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε, e não ε0, vezes Q sobre R2, onde o ε é dado pela constante dielétrica vezes ε0, tá? Então, quando a gente introduz essa carga pontual num meio material, cuja constante dielétrica é essa, vejam que o campo vai ficar dividido por 1 sobre ε, só que como a constante dielétrica só é 1 para o vácuo e ela é maior para os outros, então o ε é maior que ε0. O que significa que esse campo modificado ε barra, ele vai ser menor do que o campo original. O que significa que introduzir um meio vai fazer com que o campo seja atenuado. Ele vai diminuir de intensidade. Outro exemplo que a gente pode pensar de como considerar o campo no meio dielétrico é uma superfície de um condutor, né? Então, nós calculamos lá, quando estudamos lei de Gauss, que o campo elétrico na superfície, nas vizinhanças da superfície de um condutor, é sigma sobre ε0, onde sigma é a densidade superficial de carga desse condutor. É um condutor carregado. Dividido por ε0. Então, no meio de constante dielétrica kappa, isso daqui não é um x, é um kappa. Assim, tentei fazer assim, certo? Esse campo elétrico vai ser sigma sobre ε, onde o ε vai ser kappa ε0, ou seja, a permissividade elétrica desse meio vai ser maior que a do vácuo. E como consequência disso, esse campo modificado, esse E barra, vai ser menor também do que o E, né? Porque o ε vai aumentar aqui, então é inversamente proporcional a E. Então também nesse caso, o campo elétrico vai se atenuar, certo? Esse é o efeito. Agora, o porquê que isso acontece, aí tem que fazer uma longa discussão sobre polarização
sobre vetor, polarização e etc. E tipos de meios, né? Porque cada meio vai se polarizar de um jeito e isso vai dar efeitos diferentes e tal. E para alguns deles, chamados lineares, a gente pode simplificar tudo, escrever as coisas desse jeito aí. E por enquanto é isso, pessoal. Foi o que eu preparei para nós discutirmos hoje. E com isso a gente quase encerrou, eu acredito, o capítulo 25. Ou encerrou. Não quero abrir o PDF aqui agora. Tá bom? Então, na quinta-feira a gente continua a falar, finalizar esse capítulo, que eu acho que ainda tem um pouquinho para falar. E a gente começa o capítulo 26, onde a gente vai falar sobre iniciar a discussão mais dinâmica, né? Que aqui a gente está muito estático ainda, muito parado. A gente vai começar a discussão mais dinâmica, que é a discussão sobre corrente elétrica, resistores, esse tipo de coisa. Tá bom? Então, alguma questão, pessoal, em relação ao que eu discuti aqui hoje? Sobre as notas de vocês, eu creio que eu devo entregar nos próximos dias. Amanhã ou depois, tá? Então é Ok, isso, pessoal. professor. Semana está só começando aí. Boa tarde para vocês, boa semana. Saúde, sejam felizes, tá bom?